Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 8, no versículo 1, e nós havíamos aproveitado esse silêncio no céu, esse momento de espera, de expectativa no céu, pelas coisas que deveriam acontecer, quando o Cordeiro abria o sétimo selo. E até pode parecer assim, para nós, aparentemente, para mim, quem sabe para ti também, que nós tivemos 6 selos com situações terríveis que aconteceram. Nós tivemos o primeiro selo com a falsa paz agindo e conquista. No segundo selo nós vimos a guerra, o outro cavalo. No terceiro selo a fome. No quarto selo a morte cavalgando, seguida pelo inferno. E aí é fome, espada, é mortandade, é peste, as feras. Então nós tivemos os 4 primeiros selos, os 4 cavalos e os 4 famosos cavaleiros do Apocalipse. No quinto selo nós vemos operando a vingança, o clamor pela justiça, pelo sofrimento. No sexto selo nós vimos o medo, o terror tomando conta. Então operou o medo. Então nós tivemos esses 6 primeiros selos abrangendo esses problemas: guerra, conquista, falsa paz, fome, peste, morte, vingança, temor, medo absoluto. E aí nós chegamos nesse sétimo selo e parece que abre-se o selo e você faz silêncio, e aí pode nos passar a impressão que o sétimo selo é um selo de tranquilidade, porque o livro se encontra totalmente aberto. Só que o sétimo selo, se tu for até a perceber, o sétimo selo ele vai desencadear, ele vai mostrar o juízo das 7 trombetas e das 7 últimas copas da ira de Deus. Então, o sétimo selo ele vem sendo aberto, e embora que haja quase que meia hora de silêncio, ele vai se fazer desencadear mais 7 trombetas de juízo de Deus, e essa trombeta vão ser tocadas por 7 anjos, e depois ele desencadeou também as 7 taças das últimas da ira de Deus, da consumação da ira de Deus. Então esse sétimo selo, eu entendo dessa forma, não sei se tu consegue perceber, mas ele vai desencadear mais catástrofe, mais terror e mais desastre sobre o mundo. E aí esse silêncio se fez, e aí nós vamos ver, após o silêncio, no versículo 2 diz: e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E aí nós entramos de novo, 7 anjos e 7 trombetas. Nós tivemos 7 selos, o livro está totalmente aberto. E aí nós temos 7 anjos, que é a plenitude, finalização, e 7 trombetas, que também vai se simbolizar completo. Eu não sei se nós vamos trabalhar esses 7 anjos aqui, porque são 7, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Então, aqui não são qualquer anjo, não é qualquer anjo, não são 7 anjos qualquer, mas são os 7 anjos. Então, não é e vi 7 anjos, não, ele viu os 7 anjos. Então existe um pronome aqui definindo esses 7 anjos. Noutra versão, não está na revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, diz de uma maneira diferente. Aqui diz, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus. Na outra versão diz, e vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Então, esses anjos aqui não são
qualquer anjos. Não é qualquer anjo que está aqui. São os 7 anjos. E aí João ele vê os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus. Então são 7 anjos que assistem, que têm o privilégio e têm a honra de estar em pé diante de Deus, que assistem diante do Todo-Poderoso, diante do trono de Deus. Então, assim como o trono de Deus está entronizado entre os querubins, e os querubins estão louvando, e nós vimos já que tem 24 tronos e tem 24 anciãos que vão representar a igreja redimida no céu, existe também os 7 anjos que assistem ali diante de Deus, na presença de Deus, e se encontram em pé diante de Deus. Então esses anjos têm um grande privilégio. Então não são qualquer anjo, não é qualquer anjo, não. Esses anjos são os anjos que estão e que assistem diante da presença de Deus. Diz a história que existe uma tradição judaica, e segundo a tradição judaica, existem 7 arcanjos que assistem ali diante da presença de Deus. E na segunda tradição judaica, existe o nome desses anjos. Agora, o que nós temos que saber? Muitas vezes a gente vai, e eu gosto de frisar esse ponto, tem coisas que é história, tem coisas que a gente ouviu, tem coisas que a gente pensa, mas a gente não pode colocar e acrescentar ao que a Bíblia não diz. Então nós vamos até onde a Bíblia vai, onde a Bíblia para, a palavra de Deus para, nós paramos. Podemos acrescentar alguma coisa dizendo, existe uma história, eu tenho uma ideia, mas isso não está na palavra. Então, o que eu queria que tu compreendesse aqui? Então, tem 7 anjos, não são os 7 anjos que assistem diante de Deus, e que não está na Bíblia. Existe uma tradição judaica que são 7 arcanjos que assistem na presença de Deus. Mas eu já havia falado em outros áudios, e eu quero frisar bastante isso aí, que só existe na Bíblia pronunciado sobre um arcanjo só, que é o arcanjo Miguel. E o nome Miguel significa quem é como Deus. Então a Bíblia não traz em nenhuma situação que exista outro arcanjo. Agora, com isso, eu não estou querendo também dizer que não exista. Eu não estou dizendo aqui, olha, só tem um arcanjo. Não é. Pode ter os 7 arcanjos, pode existir esses 7 arcanjos, que segundo a tradição judaica dizem que existe. Pode existir, pode. Mas o que eu quero te dizer é só que a Bíblia, só quando fala em arcanjo, a Bíblia só menciona um arcanjo, que é o arcanjo Miguel, e não fala sobre outro arcanjo. E ele é o príncipe dos exércitos do céu, e ele aqui está, aquele que defende Israel segundo, se tu quiser pegar, segundo o que tu vai ver no livro de Daniel. Então Daniel fala, eu vou puxar aqui para nós vermos, Daniel fala sobre Miguel. E Miguel ele é considerado como um príncipe dos exércitos do céu. Eu já vou achar aqui e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre Miguel. Tu vai encontrar aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, quando o anjo Gabriel está falando com Daniel, e ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, no capítulo 10 ele fala sobre Daniel. No 12 também Daniel fala sobre Miguel. E diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até esses tempos. Então, Miguel é considerado aqui o grande príncipe e é considerado esse arcanjo, o arcanjo Miguel. E tu vai acompanhar também no livro de Apocalipse que aparece o arcanjo Miguel e ele vai, se tu depois nós vamos seguir acompanhando, no capítulo 12, no versículo 7, diz que houve uma batalha no céu e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e seus anjos. E aí existe que os dragões e seus anjos não prevalecem. Então Miguel é um dos primeiros príncipes, um grande príncipe que trabalha a favor de Israel. Batemos Miguel, o arcanjo. Pode haver outro? Pode. Mas a Bíblia não menciona, então a gente para. Existe a tradição? Existe, mas não está na Bíblia. E nós temos na Bíblia somente 2 anjos que são nomeados, que estão, aparece o seu nome, que é o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Não existe outro nome. Então a gente vê histórias e coisas que as pessoas falam dos anjos, o nome dos anjos, e tem o Rafael, e tem o Natanael, e tem não sei quem mais, mas isso não é bíblico. E não tem respaldo nenhum. Como eu também disse, a tradição judaica diz que tem 7 arcanjos, tem os nomes dele. Eu vi uma história sobre demônios de doença, isso aí, que tem o demônio que ataca a garganta, mas aí quando a pessoa chama pelo anjo Rafael, fica curado na hora. Então são as histórias que se inventam do Rafael, que não tem esse Rafael na Bíblia. Agora, que os anjos devem ter os seus nomes, tem os seus nomes, isso é óbvio, mas a Bíblia não declara, só declara esses 2 anjos, o Gabriel e o arcanjo Miguel, que é um príncipe, certo? Não tem outro nome. Agora, nós estamos falando sobre os 7 anjos que se acham em pé de Deus. Então, são os anjos que assistem a Deus. E aí nós já pegamos Apocalipse não, nós já vimos no livro de Daniel que Gabriel ele foi enviado a Daniel para fazer revelação da situação, das visões que Daniel tinha. Se tu puder acompanhar depois o livro de Daniel, tu vai ver que muitas vezes Gabriel ele aparece para Daniel. Mas nós temos uma particularidade sobre o anjo Gabriel, e nós vamos pegar aqui no livro de Lucas. E aí é bom a gente fazer esse gancho para te entender também. Gabriel, nós vamos pegar aqui quando Gabriel aparece para Zacarias. Vamos achar aqui. E aí Zacarias ele não acredita no que está acontecendo. Vamos ver aqui. Vamos achar essa passagem em Lucas, vamos achar aqui em Lucas e vamos seguir essa passagem sabendo quem é Gabriel. Pega Lucas no capítulo 1, no versículo 19, quando Gabriel é enviado para Zacarias. Depois Gabriel vai ser enviado a Maria também. Se tu conhece a história, é bem conhecida, que o anjo Gabriel ele é enviado de Deus a Maria para dar as boas novas. E ele vem e saúda Maria, se tu pegar aquela história, e ele vem e ele chega até Maria e ele saúda e ele chama que Deus é com ela, que ela é agraciada e bendita entre as mulheres. Então é Gabriel que foi enviado para dizer e para anunciar o nascimento de Jesus. Mas antes disso, tu vai entender que Gabriel foi enviado a Daniel para fazer entender as visões, e depois no Lucas 1,19, ali no início do capítulo 1, tu vai ver que ele também, Gabriel, foi enviado a Zacarias para falar sobre, anunciar o nascimento de João Batista. E no 19 aqui que nós vamos pegar algo interessante. Ó. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te
e dar-te essas alegres novas. Então aqui, por que eu fiz questão de trazer essa questão aqui? Poxa, por que tu está levantando? Nós estamos em Apocalipse, aí tu vem trazendo a situação de Gabriel. Porque se tu escutar ou ler com calma, tu vai ver que Gabriel diz assim: eu sou Gabriel que fui enviado, que assisto na presença de Deus. Então, Gabriel, ele tem uma posição especial diante de Deus, porque ele é um dos anjos que assiste na presença de Deus, conforme o que Lucas fala, o relato de Lucas sobre o que Gabriel, ele está falando: eu assisto diante de Deus. Então, o que eu quero fazer um gancho? Não estou fazendo, firmando um prego, dizendo, não, isso aqui é a verdade. Mas aqui nós temos os 7 anjos que assistem diante de Deus, que estão em pé, que se acham em pé diante de Deus, quer dizer, estão ali posicionados diante de Deus. E quem sabe, seja também um desses 7 anjos que vai tocar uma das trombetas, seja o anjo Gabriel. Por quê? Porque ele dá o seu testemunho que ele assiste diante de Deus, e Lucas relatou isso. Então eu só queria te trazer essa particularidade. Por quê? Porque é interessante a gente pegar essas coisas, nós não estamos com pressa. No estudo, de vez em quando eu fico apressado, porque eu não quero me tornar enfadonho, eu não quero me tornar chato demais, mas eu trago essa situação só para aumentar o nosso conhecimento. Então, se esses 7 anjos, ou 7 anjos que assistem, pode ser que Gabriel seja um desses anjos que vai trocar a trombeta. Então, nós batemos já os anjos. Já sabemos que só tem 2 anjos que aparecem por nome, embora que tu vai escutar e ler livro de tudo que é jeito, que fala sobre os anjos, que tem nome de anjo, que o anjo faz isso, o anjo faz isso. Mas isso vamos levar quase para o caminho da fábula. É história. É historinha, é como a história da carochinha. Por quê? Porque não tem respaldo bíblico. E aí, se a gente acrescenta algo, querendo colocar o valor da palavra de Deus, nós estamos entrando em pecado, porque nós não podemos acrescentar o que não está na palavra. Então, pode até ter para conhecimento, você diga, tem uma história, mas é como se fosse uma história da carochinha. E aí vem a história de anjo, porque o anjo apareceu. E aqui nós vamos bater mais uma, e o áudio vai se tornar, nós não vamos caminhar muito hoje, nós estamos caminhando no Apocalipse, às vezes eu penso que nós estamos como o povo no deserto, caminhando de um lado para o outro 40 anos, nós vamos seguir aqui mais de 40 áudios no Apocalipse, porque nós estamos caminhando, e aí nós voltamos um pouco, e eu volto, porque é interessante, nós trazemos alguns fatos, porque a gente traz muita luz às coisas que acontecem. Eu não sei se tu sabe, mas a origem da Igreja dos Mórmons é também que um anjo apareceu para Joseph Smith. Eu não tenho aqui a história, porque no passado eu estudava, eu gostava de ler as doutrinas dessas outras crenças, então eu sabia, mas agora eu não vou saber de certeza mesmo, parece que era um anjo Moroni, uma coisa assim, e aí que trouxe umas placas dos livros de Mormons, e aí acrescentou o livro de Mormons, tem doutrinas e convênios, e aí o anjo falou um monte de coisa para ele, apareceu um anjo do céu, que trouxe a história. Eu não me lembro agora, se tu souber, tu manda o nome para mim, que depois eu conserto no outro áudio. Se tu sabe o nome futuro, eu conserto. Mas eu não me lembro, parece que era Moroni, uma coisa assim. Tá. Aí trouxe o livro dos Mormons. Aí Joseph Smith casou com 120 e tantas mulheres, porque no livro de Doutrinas e Convênios, no capítulo 142, se eu me lembro, diz que se um homem tomar uma virgem, estiver casado e tomou outra virgem, a primeira consentir, ele pode tomar quantas mulheres puder. Então já vem com heresia, já vem com coisas perversas. E aí Joseph Smith fez toda essa invenção do santo dos últimos dias. Então, ele recebeu mensagem dos santos, do anjo. Aí nós vamos pegar
o livro de Gálatas, só para te entender onde é que eu quero chegar. Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então anátema é maldito. E o apóstolo Paulo diz assim, não tem outro evangelho. Se fosse, ainda que eu mesmo venha querer mudar, nós aqui venhamos falar outro evangelho do que nós já anunciamos. E mesmo que seja um anjo do céu, que seja o Gabriel, que seja o Miguel, que seja o Rafael, o Natanael, o Dijael, que for, quem for, que seja do céu, e anunciar outro evangelho, seja maldito do que já está anunciado. Então, o livro de Mormon vem trazer outro evangelho diferente, outras coisas que, então é um anjo maldito. Aí nós vamos puxar outro gancho, nós não vamos caminhar, estou dizendo que nós não vamos caminhar. Por quê? Porque o Islã, ele foi fundado por Maomé, eu acho que foi 700 depois de Cristo, por volta disso, um pouco mais, e ele também recebeu a mensagem do Alá por um anjo, e diz que foi por Gabriel. Foi Gabriel que deu a mensagem para ele. Gabriel veio do céu, trouxe a mensagem e ele fundou o islamismo. E ele era analfabeto, então todas as mensagens que o anjo passou, ele passava para os discípulos dele escreverem. E aí Maomé, o grande profeta, recebe a mensagem do outro evangelho, maldito também. Então, e totalmente contrário à palavra de Deus, porque para ele Jesus é um profeta normal, Maomé é maior que Jesus, e Jesus é Deus. Então Maomé é maior que Jesus, olha a história. E Alá não eu já falei no teu áudio, Alá não é Jeová, não é o nosso Deus. Então aí você vê heresia. Heresias, quer dizer, loucuras, é o outro evangelho. Paulo diz assim, se tiver outro evangelho, além do que nós já anunciamos, mesmo que seja nós, é maldito. Não existe outro evangelho. Da graça de Cristo não tem outro evangelho. Então, evangelho para te entender. Vamos pegar agora, o que é evangelho? Evangelho do grego me parece que é evangel. Evangel é boas novas. Então o que acontecia, essas boas novas? Imagina no passado, guerra, uma nação contra a outra. Alguém saía do campo de batalha e ele vinha correndo, trazer a mensagem para a cidade, porque tu imagina, a cidade estava em polvorosa, tem uma luta. Se o nosso exército perder, o outro exército vai tomar todas as cidades. E tu pegar, nós estamos lendo o Velho Testamento, daqui a um pouco tomavam todas as cidades, aí os judeus tinham que fugir, daqui a um pouco eles recuperavam a cidade, tomavam a cidade de novo, mas aí todo mundo tinha que abandonar, porque iam se fazer horrores, barbáries. Mas vinha alguém correndo do campo de batalha, e ele vinha correndo, e ele vinha anunciando boas novas. Vencemos, está tudo tranquilo, porque o povo na cidade estava na expectativa de fugir ou de permanecer. Então, ele trazia boas novas, e a palavra de Deus diz, quão preciosos são sobre os montes os pés do que anunciam a paz. Então, esse vinha correndo sobre as montanhas, gritando, boas novas, evangel, boas novas, boas notícias, vencemos, podemos ficar tranquilos. Então, esse é o evangelho. O evangelho é boas novas. E qual é as boas novas? Que Jesus morreu por nós e pagou a nossa dívida. Porque se Jesus morreu por nós e precisava vir, que o verbo se fez carne, se tu pegar em 1 Tessalonicenses, 1 ou 2, eu vou achar agora aqui, que é uma passagem bastante interessante, no livro de Timóteo, vou ver qual aqui, eu acho que é 1 Timóteo. Olha só, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Mistério é uma verdade que está escondida. Então essa verdade da piedade diz assim, Deus se manifestou em carne. Olha só.
justificado do Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido a Senhor da glória. Então, olha só, Paulo está dizendo assim, ó, o mistério, quer dizer, o mistério é algo assim, as pessoas não sabem, é um mistério. É uma verdade que não está revelada, é mistério. Mas ele diz assim, grande é o mistério, Deus se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus. E aí nós vamos entrar nessa situação. Esse é o Evangelho. Por quê? Agora, por que é o Evangelho? Porque se nós pudéssemos nos salvar nós mesmos, Jesus morreu de bobo. Jesus veio derramar sangue, é o sangue de Jesus que purifica a nossa vida do pecado, é o sangue de Jesus que nos dá acesso ao Pai, e pelo sangue de Jesus nós nos tornamos aceitos no amado. Então não tem outro evangelho. Então assim, ó, se nós pudéssemos nos salvar nós mesmos, vamos dar uma ideia. Não, nós estamos vivendo, estamos melhorando, estamos crescendo, estamos evoluindo, e vamos evoluir até chegar a Deus. Até chegar a um estado de purificação, de santidade perfeita. Então Jesus não precisava ter vindo, Jesus morreu de bobo. Agora, Deus sabia que não tem evolução nenhuma, que nós não vamos evoluir. Ao contrário, se nós vamos evoluir que nem cauda de cavalo para baixo. Porque o homem cada vez está pior. Então não tem evolução. E aí nós vamos entrar em outra história também. Já pegamos o homem evoluindo. Nós vamos entrar no Hipólite Leon Denisart Rivail. Aí tu vai dizer, quem é o Hipólito? Leon Denisart Rivail. Hipólito Leon Denisart Rivail é o Allan Kardec. Ele adotou esse nome, Allan Kardec, parece que foi o Espírito que falou com ele, que se chamava e se intitulava A Verdade. E aí, Kardec, eu acho que aos 53 anos, ele tem esse encontro com a mesa kardecista, com o espiritismo, e aí ele escreve todo, codifica o espiritismo, e ele escreve o Evangelho segundo o espiritismo, só que também de novo, nós entramos na mesma situação, é maldito. Por que é maldito? Porque não existe Evangelho segundo o espiritismo. Por quê? Porque o Evangelho são boas novas. E boas novas, como no apóstolo Paulo, já foi anunciado, Jesus morrendo por nós, pagando nossa dívida. Ele riscou a dívida com nós, e através, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós nos tornamos justificados, santificados em Cristo. Agora, o que o Allan Kardec veio ensinar? Veio ensinar que nós temos um karma, que nós vamos viver, e aí nós vamos desencarnar, e depois nós vamos viver de novo, e aí nós vamos evoluindo. Então não existe boas novas nisso. Isso aí já se cria desde a época do Egito. Desde o Egito, os egípcios eles criam na reencarnação, e todos os povos pagãos criam que iam reencarnar, que iam viver de novo, que iam surgir de novo. Então isso não é boas novas. Não existe boas novas nessa situação. E aí ele veio e trouxe um monte de ensinamento que não tem respaldo nenhum na palavra de Deus. E quem ministrou para ele, segundo o que eu li já, é o tal do Espírito que se chamava A Verdade. Bom, aí nós entramos. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, não existe outra. Aí eu gosto de pegar nesse ponto, por quê? Porque se Jesus, ele está mentindo, se Jesus não é Deus, Jesus é a maior farsa, é o maior embuste da história. Eu não posso aceitar mais nada, ele é o maior mentiroso da história, se ele não é Deus, porque ele aceitou, porque ele se fez igual a Deus, porque ele disse que ele era Deus, ele disse que ele é a verdade, ele não disse assim, ó, eu sou uma verdade. Existem outras, o Buda é uma verdade, Krishna é outra verdade, Maomé é outra verdade, eu sou uma verdade. Não, ele diz eu sou a verdade, quer dizer, não, eu sou a verdade. Então é um artigo definido, não é indefinido, eu sou um. Não, eu sou a verdade. Então, Jesus é a verdade. E no Velho Testamento vai encontrar que Deus é a verdade. Aí tem outra heresia, que nós entramos em heresias, tem uns como vocês vão falar que não acreditam que Jesus é Deus, é uma heresia, Jesus é Deus. E tem outros que creem que não creem na Trindade, que só Jesus é Deus e que ninguém mais, que não, tipo como se não existisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só existe Jesus, é só Jesus que é Deus, e Jesus é o Jeová, e tudo é a mesma coisa, o Pai e o Filho é um mesmo, é tudo uma só, não.
Não é isso. Nós temos a Trindade. É um Deus único que se manifesta em 3 pessoas distintas. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo e são diferentes um do outro. Em pontos, cada um é ele mesmo, embora que sejam os 3 um único Deus. Então é algo complicado, porque aí diz, não, é só Jesus. Então o Pai é o Filho, e o Pai veio e encarnou no Filho para morrer. Então aí vira uma loucura que a Bíblia não ensina. Ensina que existe Deus Pai, existe Deus Filho, que formam um Deus único, mas que são pessoas que se manifestam de forma distintas, embora que sejam os mesmos atributos de Deus, porque o pai fala com o filho, aí seria assim, o pai vai lá, toma o lugar do filho e fala, aí depois vem, ocupa o lugar do filho, do pai e responde, aí vira uma loucura. Então, heresia de tudo que é jeito, e aí o Espiritismo veio com essa história, que foi o tal do Espírito que se titulava a verdade, e aí trouxe um monte de coisa para o Kardec, que já é mais do mesmo, que é o que vem desde a época do Egito. E o que a Bíblia tu pegar no Velho Testamento é consulta aos mortos, que Deus proíbe, manifestação de ocultismo, espíritos adivinhadores e a reencarnação. Se eu creio que vou reencarnar, aí nós vamos bater um ponto. Então Jesus morreu de bobo. Jesus não precisa ter morrido. Eu vou reencarnar, vou pagar, e aí eu tenho karma. Aí vem a história toda do karma. Nós não vamos entrar nisso porque não é a nossa parte de estudo, mas eu só quero dizer que boas novas. Então, não são boas novas. É mais do mesmo. Se nós estamos certos, e eu creio, tenho certeza que nós estamos certos pela palavra de Deus, o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois é o juízo. Não tem que vai ficar num estado, ou como criou a Igreja Católica, não, vai ter um purgatório, aí vai ficar lá no purgatório, aí você ora pelas almas, as almas vão purgar um pouco no purgatório, depois sobe no céu, você paga 2, 3 missas e a pessoa sobe. Não, aí não é bíblico, não tem respaldo bíblico. Essa oração por mortos não tem respaldo bíblico, que o Espiritismo também ensina, que é o oriundo do catolicismo. Então é um sincretismo religioso. O Espiritismo puxou algo do catolicismo, que é orar pelas almas que estão lá padecendo, que estão num estado que vão subir, mas ainda estão pagando um pouquinho, estão purgando. Então não é bíblico, não existe isso na Bíblia, tu não vai encontrar. Então, várias religiões surgiram por revelação de anjos, e aí são outros evangelhos, como nós estamos fazendo. E aí nós aproveitamos hoje aqui para não andar quase nada e ficamos ainda no versículo 1 e 2 do capítulo 8, e depois nós vamos seguir, porque ainda nós vamos falar um pouco sobre as trombetas e sobre as outras coisas. Mas é só para te entender. Então, nós estamos indo com calma, e eu quero que tu compreenda, nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. E eu vou terminar com o que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, para que tu possa gravar e pensar, se de repente tu possa até discordar, manda a tua dúvida, manda a tua... eu espero, até hoje não recebi nenhuma mensagem de dúvida, eu fico, porque eu estou lendo e eu fico com dúvida, eu fico muitas vezes matutando e mastigando os áudios e pensando sobre Apocalipse quase que 24 horas. Então nós vamos terminar com Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Então, é simples, lê, medita, e nós possamos aprender. E eu espero que tu mande a tua dúvida, tu mande, ou quem sabe tu queira acrescentar alguma coisa, colaborar. Até hoje não recebi nada, mas eu espero que tu receba, porque eu não sei, eu estou indo... pedindo misericórdia de Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus me ensine, me ajude, e eu não quero ser apressado, nem acrescentar nada na palavra de Deus, nem tirar. Embora que muitas vezes a gente conte alguma coisa que a gente sabe, que a gente aprendeu, mas a gente vai sempre colocar dizendo, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está na Bíblia. Então que o Senhor
te dê sabedoria, que tu possa aprender, e que essa história que o anjo veio e revelou, é outro evangelho, é maldito. Mas foi um espírito que ensinou e se intitulou e disse, é outro evangelho, não é o que Jesus fala. O sangue de Jesus nos purifica do pecado, nós temos acesso ao Pai pelo sangue de Cristo. Deus se fez carne, Jesus não é um espírito que andou vagando, não, Jesus é Deus Filho, e Ele se fez carne. Então é isso que a Bíblia ensina. Que tu seja abençoado. Pai, nós te damos graça, não conseguimos andar muito hoje. Às vezes eu fico pensando, Pai, que nós estamos como o povo no deserto. Mas que nós não possamos andar, não viemos andar errantes, mas que nós possamos andar pelo caminho que tu nos dirigir. Nós chegamos hoje, Senhor, Apocalipse 8, ainda falta muito caminho para chegar ao capítulo 22 e ver a glória toda manifestada, mas que teu Espírito Santo nos encaminhe através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.